Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje é aula de Natureza e Sociedade da disciplina de Ciências. Isso mesmo. Na nossa aula de Ciências da semana passada, e hoje é o mesmo conteúdo, que é seres vivos e elementos não vivos, certo? É um conteúdo muito legal, muito interessante, certo? No final da aula, a tia Lana vai mostrar algumas imagens e você vai me dizer se é um ser vivo ou um elemento não vivo, tá bom? Mas antes, nós vamos iniciar com a nossa canção do dia, isso mesmo. A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo, a florzinha abre. Se o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre quando o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha quando o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Muito bem. Então, agora a tia Ana vai colocar o slide para a gente poder, né, começar a ver sobre o nosso conteúdo de ciências. Isso mesmo, olha aí. Natureza e Sociedade, Ciências, Infantil 5, data 11 de maio, professora Luana. Vamos lá. Seres vivos e elementos não vivos. A gente não pode chamar de seres vivos e seres não vivos, porque seres já são vivos, certo? Então, vamos ver. Tudo que existe na natureza é chamado de seres, olha aí, da natureza, certo? Não é um objeto, tá bom? É da natureza, são chamados de seres. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como os animais e as plantas que você consegue ver nessa imagem, ó. Os seres vivos, eles nascem. Nasce, né? Aí cresce, reproduz e morre. Preste bem atenção, ok? Vamos lá. Por exemplo, vamos dar exemplos de seres vivos. As pessoas, eu e você, as pessoas que estão ao nosso redor. Elas nascem, elas crescem, né? Nasceu, ó, que nem esses bebezinhos, ó, nasceu. Tá vendo? Cresceu, aí vai crescendo. Reproduz, se casam, o homem e a mulher se casam, têm seus filhos, isso é reproduzir. E depois morre. Isso é o ciclo da vida, é o ciclo dos seres vivos, certo? Então, aqui nós temos mulheres, homens, adolescentes, crianças e bebês. Todos eles são assim.
tem esse ciclo de ser vivo, porque eles são seres vivos, respiram, falam, se movem, certo? Outro exemplo de ser vivo são os animais. Os animais também são seres vivos. Nascem bem pequenininho, depois eles crescem, ficam grandes, depois conhece outro animal e se reproduzem. Por exemplo, um cachorro conhece uma cadela, aí eles têm seus filhotes, certo? Então, eles reproduzem. E depois de um tempo, eles morrem. A tia Luana, assim que reproduzir, assim que tiver os filhos, já morre? Claro que não. Reproduz, aí vai cuidar dos filhos. Quando tiver bem velhinho, igual os adultos, igual as pessoas, tiver bem velhinho, é que morre. E tem também as plantas. E nós temos também as plantas, que elas nascem, né? A gente planta a sementinha, aí ela nasce, aí ela cresce, depois ela reproduz, tem flores, tem frutos e depois elas morrem. Aqui, ó, tem algumas plantas em vasos pequenos, em vasos maiores, ó, umas plantas pequenas, umas plantas grandes. E também tem a árvore, ó, que é plantada no solo, na terra. Todas elas são seres vivos. A que nasce lá no vasinho na sua casa e a que nasce lá na floresta, bem grande. Todas são seres vivos, certo? Os elementos não vivos, ó, nós falamos dos seres vivos. Agora, os elementos que não são vivos, elementos não vivos, eles são aqueles inanimados, não se animam, não se mexem, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar. O ar é o vento que a gente sente. Ele faz parte da natureza, mas ele é um elemento não vivo. A água serve para muitas coisas, a água é muito importante, mas a água também é um elemento não vivo. É, tia Luana? É. A água é um elemento não vivo. A água não respira. A água precisa a água precisa de algo para sobreviver? Não. Só a preservação, cuidado com a água. Mas, por exemplo, as plantas precisam de água para que elas consigam respirar. As folhas são onde elas respiram. Os animais precisam se alimentar, precisam beber água. Isso faz com que ele se torne um ser vivo e as pessoas também. O solo, o que é o solo? É a terra, a areia, onde a gente faz as plantações. Ela também é um elemento não vivo. Serve para plantar sementes onde vai nascer os seres vivos, que são as plantas, mas eles são elementos não vivos. E tem as pedras, que também faz parte da natureza e que é um elemento não vivo. Então, o ar, a água, o solo e as pedras que fazem parte da natureza são elementos não vivos. Exemplo de elementos não vivos são os objetos. A tia Luana colocou aí alguns objetos, por exemplo, computador, sofá, geladeira, bola, sapato e mochila. A tia Luana colocou esses objetos aí, não foi? Mas existem inúmeros de objetos. Você olhar para a sua sala, você vai ver vários objetos. Se movem? Não. Respiram? Não. Então, fazem algum som? Não. Então, é elemento não vivo. Na cozinha também, quase todos os objetos são elementos não vivos. No quarto, no banheiro, todos os objetos que tem na sua casa são elementos não vivos. Tirou na televisão, a televisão é um objeto não vivo, certo? Outros, né? Outros exemplos de elementos não vivos são a água, que eu já falei para vocês, a terra, que é o solo, também chamado de solo, e as pedras. Esses três fazem parte da natureza, mas não são seres vivos, certo? Esse daqui é o processo
o ciclo da vida das plantas, que também pode ser o ciclo da vida das pessoas, o ciclo de vida dos animais. Isso é o ciclo de vida dos seres vivos, ó. Plantou, começou a crescer, cresceu mais, foi crescendo e reproduziu. Tiveram frutinhas, teve frutinhas. Depois que reproduziu, depois de um tempo, morreu. As folhas caíram, a árvore ficou seca, sem folhas e sem vida, morreu. É isso que acontece. Os humanos vai nascendo, quando nasce, quando cresce, se encontra com outra pessoa e reproduz, tem os filhos e depois morre. Os animais, do mesmo jeito, fica na barriga da mamãe, fica, né, na barriga e vai crescendo, depois nasce, depois cresce, depois que cresce, se encontra um outro animal da mesma espécie, de sexo diferente, reproduz, tem os filhotes e depois de um tempo morre. Isso é o ciclo de vida do ser vivo. Nasce, cresce, reproduz e morre, ok? Adivinhe quais são os seres vivos. Seres vivos são aqueles seres, né, que têm vida, que respira, que fala, que se move, como eu havia falado para vocês. Nós vamos observar esses 5 desenhos aí. Nós temos aqui um menino, um cachorro, uma bicicleta, uma flor e um ventilador, certo? Você vai me dizer qual deles são seres vivos que têm vida? Quais são? Podem falar que eu estou ouvindo. Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Olha aí. Muito bem, para você que acertou. Olha aí que legal. Temos o menino, que é um ser vivo, pessoa. Temos o cachorro, que é um animal, que também é um ser vivo. E temos a flor, que é uma planta, que também é um ser vivo. Então, aí nós temos 3 seres vivos, que têm vida. Adivinhe quais são os elementos não vivos? As mesmas imagens, o menino, o cachorro, a bicicleta, a flor e o ventilador. Qual deles agora não tem vida? Não respira, não fala, não se move, sozinho. Vamos ver. Bicicleta e o ventilador. Se você subir na bicicleta e começar a andar, ele vai se mover. Mas ele vai se mover sozinho? Não, você precisa estar pedalando. O ventilador, do mesmo jeito, ele gira essa hélice. A hélice gira e faz vento. Porém, precisa estar ligado à tomada para poder o vento rolar. Então, elementos não vivos é a bicicleta e o ventilador. Observe esses desenhos aí. Vamos ver quais são os elementos. Perdão, vamos ver quais são os seres vivos. Vamos olhar para essa imagem e vamos ver. Qual desses será os elementos, os seres vivos? Olha aí. A menina, não é? A baleia e o que mais? Guarda-chuva? Não, o que mais? A árvore. Árvore, baleia e menina são 3 seres vivos. E quais são os elementos não vivos? São os restantes, que são objetos. Tesoura, garrafa, óculos, televisão, livros e guarda-chuva. Vamos ver, olha aí os elementos vivos, os seres vivos. A menina, a baleia e a árvore. 3 seres vivos. E os elementos não vivos são tesoura, garrafa, óculos, televisão, livro e guarda-chuva, certo? Olha aí. Hora da nossa atividade. Numere as imagens de acordo com os acontecimentos na vida dos seres vivos. Nascimento, crescimento, reprodução e morte. Daquele mesmo jeito o ciclo da vida. Nasce, cresce, reproduz e morre.
Temos aqui o vegetal, que é a planta, e o animal. O ciclo de vida, você vai numerar de 1 a 4, certo? 1, 2, 3, 4. 1, nasceu, ó, nasceu, a plantinha, 1. 2, cresceu, 2. 3, reproduziu, teve frutos, 3. E 4, morreu, não tem mais folha, 4. E do animal do mesmo jeito, nasceu, olha aí, nasceu, nascendo do ovinho, não é? Número 1, cresceu, tá crescendo, número 2. Reproduziu, ó, a galinha pôs ovos, reproduziu, 3. E morre, 4. A galinha morta. Rodrigo encontrou no seu jardim várias coisas. Ajude-o desenhando o que é ser vivo e o que é elemento não vivo. Aqui nós temos gato, garrafa, vassoura, peixe e árvore. No primeiro quadrinho, o verde claro, você vai desenhar os seres vivos. Quais são os seres vivos aqui? O gato, o peixe e a árvore. Então, no primeiro quadrinho, você vai desenhar o gato, o peixe e a árvore. E no segundo quadrinho são os elementos não vivos, o verde escuro. Você vai desenhar a garrafa e a vassoura. Bem bonito, bem caprichado, certo? Antes da gente encerrar, a tia Luna vai mostrar para vocês alguns desenhos e você vai me dizer se é ser vivo ou se é elemento não vivo. Cachorro, ser vivo ou elemento não vivo? Ser vivo, muito bem. Navio, ser vivo ou elemento não vivo? Elemento não vivo, muito bem. E a casa? Elemento não vivo. E a girafa? Ser vivo, muito bem. E o lápis? Elemento não vivo. E o guarda-chuva? Elemento não vivo, não tem vida. Baleia, ser vivo, né? Um animal tem vida, ser vivo. As flores, plantas, não é? Ser vivo. A bola, elemento não vivo, não tem vida. O menino não é um ser vivo, não é? E a bicicleta? Elemento não vivo. E a borboleta? Ser vivo. E a menina, a bebezinha? Ser vivo. E o regador? Elemento não vivo. E a gata? Ser vivo. E o carro? Elemento não vivo. E a mochila? Elemento não vivo. E a árvore? Elemento não vivo? Não, ser vivo. O cubo mágico? Elemento não vivo. E por último, a tartaruga é um ser vivo. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Nós aprendemos sobre os seres vivos e os elementos não vivos. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Tem vida, respira, não é? Nasce, depois cresce, depois reproduz. As plantas, como é que as plantas reproduzem? Tem frutos, tem flores. Como é que os animais se reproduzem? Tem filhotes. Como é que as pessoas se reproduzem? Tem filhos, certo? E depois morre. Esse é o ciclo dos seres vivos, certo? E os elementos não vivos são aqueles que não possuem vida, mas tem algumas coisas da natureza que são elementos não vivos, como o solo, que é a terra, o ar, que é o vento, que nós respiramos também, a água também, as pedras também são elementos não vivos, elementos que não têm vida.
Já os seres vivos, ele tem vida, eles se movem. Por exemplo, da natureza, as plantas, o vento balança, elas se movem, ela dá frutos, reproduz, faz parte dos seres vivos. As pessoas, elas se movem, respiram, igual os animais, se movem, respiram, têm filhos e assim por diante, certo? Então, seres vivos que têm vida e elementos não vivos que não têm vida, certo? Espero que vocês tenham adorado essa aula e eu aguardo vocês nas próximas aulas, que ainda tem muita aula essa semana. Beijo, beijo e tchau, tchau!